Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 113 do quarta categoria, Casa da Série D do Campeonato Brasileiro, e começo pedindo a vocês que sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e também no X, o antigo Twitter, sempre no @pcategoria. E a gente começa essa edição do quarta categoria com uma novidade muito importante que nos deixa muito felizes. A partir da próxima terça, dia 14 de maio, damos mais um passo muito importante e inédito aí na cobertura da Série D. No dia 14 de maio, a quarta categoria vai fazer parte da grade de programação do canal Nosso Futebol. É isso mesmo, agora a Série D terá espaço ainda mais ampliado na TV a cabo que transmite a Copa do Nordeste, a Série C, a Bundesliga e outras competições. Também tem uma grande programação aí com vários parceiros. Toda terça, a partir das 5 da tarde, você fica por dentro de tudo da Série D também no Nosso Futebol. E aí depois a gente vai lançar também, claro, ainda seguiremos com os nossos episódios disponíveis em todas as nossas redes sociais, em tocadores de podcast, como sempre foi. E a gente conta com a ajuda de todos vocês e também já deixamos o agradecimento a quem sempre nos acompanhou, pois sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Bom, dado o recado, nessa edição 113 do quarta categoria, a gente vai repercutir esse início da Série D de 2024. E os craques da palavra, Felipe Augusto e Marcos Barcelos, estão aqui para detalhar tudo para vocês. Saudações, meus amigos. Saudações, Ellison, Marcos, todos e todas que nos escutam, nos veem agora também, a partir da próxima semana, também pelo Nosso Futebol, agradecer aí pela confiança. E vamos que vamos, né? Segunda rodada da Série D, pouca coisa ainda a ser definida, digamos, mas já tem algumas coisas legais para a gente já comentar nesse início aí de quarta divisão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do quarta categoria, e em breve espectador, né, do canal Nosso Futebol. Ficamos muito felizes, né, em saber dessa parceria que está começando a rolar, e é um reconhecimento muito grande, muito importante para a gente, de um trabalho que já vem de longa data, desde o início ali da pandemia, né, em 2020, que a gente vem gravando quarta categoria. E vem uma boa hora que chega no momento que, para mim, particularmente, por mais que eu ame o mata-mata da Série D, né, eu amo a fase de grupos mais ainda, porque é o momento que a gente está conectado com os 27 estados do país, né, falando de toda a competição, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Então vamos começando mais esse episódio. Pois é, mas antes da gente começar nosso episódio, tem aquela vinhetinha de sempre do quarta categoria, e aí a gente volta para falar dos jogos das 8 chaves da Série D. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Começo de Série D, fase de grupos, a gente tem sempre coisa pra caramba para comentar, né? Então a gente vai logo ao que interessa. Pelo grupo A1, Manauara venceu o São Raimundo de Roraima por 1-0 com gol de Vintinho e manteve os 100% de aproveitamento. Rio Branco e Princesa dos Solimões empataram por 0-0. O Porto Velho fez 2-1 no Trem e conquistou também sua segunda vitória em 2 jogos. O Manaus bateu o Maitá por 1-0. E foi essa vitória do time dirigido aí por Renatinho Potiguar. Na tabela a gente tem o Manauara na liderança com 6 pontos, para a alegria dos críticos da nossa tier list, né? Empatado em pontos com o Porto Velho. Princesa de Solimões e Manaus com 4 fecham o G4 após essas 2 rodadas. Trem e Rio Branco com 1 ponto e o Maitá e São Raimundo de Roraima ainda sem pontuar, fecham aí essa classificação do grupo A1. O que é que vocês têm aí para destacar sobre essa chave? Bem, né, primeiramente, né, os críticos que não viram o episódio, na maioria das vezes, né, porque não entenderam o contexto. Exatamente. Porque a gente colocou o Manauara naquela situação, né? Mas, de fato, bom início aí da equipe na Série D, né? Destacar, né, esse 0-0 entre Rio Branco e Princesa, né? Assim, o destaque, na verdade, é muito mais pelo não futebol, né? Não foi um jogo tão equilibrado, tão bom assim, com poucas chances, mas o Rio Branco, né, vive um início de Série D com uma crise, né? Porque é um time que tinha tudo para ser campeão antecipado do Acreano, né, do Campeonato Acreano. Acabou que perdeu o penúltimo jogo por Independência. Ainda tinha chance de conseguir o título na última rodada do Acreano,
mas tomou uma goleada de 3-0 do Maitá, ficou fora até mesmo da Série D da próxima temporada, né? Então já começou a Série D mal, perdeu para o Manoara, inclusive, na primeira rodada, e demitiu o treinador antes de começar a Série D, então o time ainda tem esse trauma do campeonato estadual, onde poderia manter a hegemonia, digamos, é o maior campeão acreano, mas acabou que entrou em crise profunda, né, para essa Série D, depois essa uma semana de virada que aconteceu, de um time poder ser campeão acreano antecipadamente, para depois terceiro lugar. Esse jogo, né, mostrou bem como o Rio Branco tem dificuldades ainda, né, 0-0. Princesa se acomodou bem com o resultado, gostou do resultado, fez aí um empate fora de casa, né, uma viagem difícil, e agora tem aí uma próxima rodada para recuperar, né? O Princesa que tem a base do Parintins, né? Então são 3 equipes aí amazonenses fortes, digamos, em elenco, né? E o Princesa se aproveitou dessa parceria com o Parintins e foi muito bem no estadual para ter um time legal também na competição na Série D, né? O Branco tem essa dificuldade, ainda é um time que não passa muita confiança em relação a passar de fase, e pelo que parece, de fato, né, os clubes amazonenses devem dominar essa chave aí, pelo menos esse início mostra que os amazonenses tendem para 3 vagas dessas 4 que o grupo A1, que na verdade todos os grupos têm, né, para classificar para a próxima fase. Então, o Rio Branco mal, Princesa se acomodou bem com os resultados, não curtiu o resultado e agora tem uma sequência para ver se o Branco consegue se recuperar, o ânimo total da equipe, que não jogou tão bem assim estadual, mas acabou que tinha esse sonho do título e acabou que se perdeu e ficou fora até mesmo da próxima Série D. Meu destaque nessa chave vai para a vitória do Porto Velho, em cima do Trem, 2-1. E daí quem acompanha o podcast fica se perguntando por que destaque logo nesse jogo, né? Não, nesse caso não vai só pela alternatividade do confronto, né? Mas sim pela dramaticidade do duelo que aconteceu nesse último final de semana. Foi uma vitória que o Porto Velho conseguiu de virada, nos acréscimos, e eu estava até olhando o elenco do Porto Velho, tem alguns conhecidos aqui da torcida capixaba, que é o Lucas Bala, lateral direito que passou pelo Serra, pelo Vitória. Também tem o Matheus Bidic, que se não é o favorito do torcedor capixaba, assim, lá não é aquele jogador aclamado pelo torcedor, mas é um jogador que já fez muitos gols aqui no estado, né? Passando por Desportiva, Rio Branco, né? E agora está no Porto Velho. Mas nenhum desses dois chegou a ser decisivo. Quem teve uma participação mais decisiva neste confronto foi um outro jogador que passou aqui no estado, que foi o Emerson Bacas, que já vem de várias temporadas aí no Porto Velho e que teve na grande fase do Atlético Itapemirim aqui no estado, campeão estadual, campeão da Copa S, vice-campeão da Copa Verde, né? E ele está no Porto Velho já desde um bom tempo, né? Foi destaque em 2022 do time, né? E ele foi o responsável por puxar o contra-ataque, né? Fazer um belo lançamento para empatar a partida, né? Destacando o Gilmar abriu o placar para o Trem logo no início do jogo, com 6 minutos. Abner, né? Após esse lindo lançamento do Emerson Bacas, a jogada culminou no gol do Abner aos 25 do primeiro tempo, e nos acréscimos Fagner conseguiu tocar para o fundo das redes após uma cobrança de escanteio aos 49 do segundo tempo, e o que vai confirmando aí o bom momento do Porto Velho nessa temporada. Está fazendo fez uma boa temporada no estadual, chegou bem na Copa do Brasil, eliminando o Remo. Agora resta saber se o time vai ter esse fôlego para essa primeira fase que é tão puxada, né, com 14 jogos, né? Se vai ter esse fôlego para aguentar até o fim em busca da classificação. Agora a gente parte para o grupo A2, né? Onde o Maranhão não mostra, onde o Maranhão mostra, na verdade, que não foi à toa que bateu na trave do acesso no passado e que, apesar de não ter se classificado aí nessa primeira fase da Copa do Nordeste, acabou chamando muita atenção pelo bom futebol que desempenhou. O Bode venceu o River por 1-0 na segunda rodada, com gol de Adeilson, e é outro time que se mantém 100% nessa Série D. Outro duelo entre piauienses e maranhenses foi entre Altos e Motoclube. E mesmo fora de casa, o Bicho-Papão venceu por 2-1, com 2 gols marcados por Rangel, dando a vantagem aí aos times do Maranhão nesses duelos contra o Piauí. O Tocantinópolis fez 1-0 no Cametá, e no momento da gravação, que a gente está gravando agora, a quarta categoria, estão se enfrentando Águia de Marabá e o Fluminense do Piauí. O Fluminense vai vencendo por 1-0, inclusive, mas a gente não vai contar com esse jogo para a nossa análise das 2 primeiras rodadas, vai ficar devendo essa, porque
Pois é, né? A tabela tem o MAC na liderança com 6 pontos, seguido do Motoclube do Tocantinópolis, que tem 4, e do Altos com 3. Fora do G4, com 3 pontos também está o River, do Piauí, que perdeu, né? O Roberto Fonseca depois da primeira rodada, foi para o ABC de Natal, e ainda não pontuaram Fluminense, Águia e Cametá. O nosso bode, será que ele está sem freio, pessoal? Ou é cedo ainda para destacar algum favoritismo do Maranhão? É cedo para a gente cravar alguma coisa, mas que o momento do Maranhão é bom, não diria nem que é bom, é muito bom, por sinal. Né? O Maranhão que bateu na trave no acesso na temporada passada, perdendo da forma até trágica, né? Para o Ferroviário, que estava quase conseguindo quebrar a invencibilidade do time cearense. Mas, enfim, chega com mais força para essa temporada, aparentemente, começando muito bem a Série D, venceu o Fluminense do Piauí na estreia, fora de casa. Dessa vez bateu com uma certa dificuldade o River do Piauí, mas até dá para entender a dificuldade. Né? O River é um dos adversários que vai brigar nessa chave por uma classificação, né? Então, assim, o que conta nesse início de campeonato é sair com os 3 pontos, fazer o dever de casa, que é mais importante. Uma competição que perder pontos em casa é muito complicado, né? Pode se tornar um fator de dificuldade lá na frente. E o Maranhão fez o dever de casa muito bem, inclusive com um golaço do Adeilson, né? Batendo sem ângulo, né? Praticamente fuzilando as redes do River do Piauí. E assim, embora não dá para cravar nada, eu confesso que na nossa tier list ali, eu fiquei com muita vontade de botar o Maranhão entre os favoritos para o acesso. Mas é melhor, agora que passou a tier list, né, a gente esperar jogo a jogo para ver como é que desenvolve o demolidor de cartazes. Um time que poderia estar numa situação, assim, que poderia estar nessa situação também é o Altos, né, que foi campeão também estadual. Por exemplo, o Maranhão ainda não foi campeão, né? Terá ainda a disputa da final, terá a disputa da semifinal ainda para chegar até a final com o Sampaio Corrêa. Mas o Altos é que se esperava uma vitória agora contra o Motoclube, né? Depois de vencer o Cametá fora de casa, tivemos um jogo aí para mostrar a força da equipe e acabou que não mostrou, até saiu na frente, né, com 1-0, mas depois tomou 2 gols de pênalti, né? O Motoclube aí conseguiu essa virada. Talvez isso amenize um pouco, né, mais para o Motoclube, né, que venceu com 2 gols de bola parada, talvez aí não demonstra aquela confiança que precisa, que o time tem uma pressão bem legal na Série D de chegada, em fases mais agudas, mas ainda parece que não tem essa confiança, apesar de ter vencido um jogo bem complicado, fora de casa, contra uns favoritos a fazer uma boa campanha e também a passar de fase, né? Acho que o Maranhão junto com o Alto são os 2 clubes aí que melhor possibilidade aí de passar de fase, mas agora o Altos teve esse tropeço para muitos, até inclusive foi o pior jogo do Altos na temporada, mas é aquilo, né? Teve essa questão aí de sair na frente, né? Depois tomar 2 gols de pênalti, talvez isso amenize um pouco a situação, mas o Altos realmente tem uma capacidade ainda de reverter essa derrota em bons resultados lá para frente e passar de fase, porque o Motoclube ainda me parece que precisa mostrar mais para chegar ali para uma briga de fase aguda. Né? De passar de fase até possível acontecer, não é nenhum absurdo, até favorito, digamos, mas de fato ele não passa uma confiança tão grande assim para a torcida. O Grupo A3 teve o jogo que abriu a segunda rodada da Série D, né? Lá na sexta-feira à noite, o Iguatu bateu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-0, com gols de Thiaguinho e Otarcílio Marcos. Fora de casa, o Maranhão foi mais um cearense a vencer, fez 2-1 no Potiguar, lá em Mossoró, depois de poupar na estreia pensando no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O América de Natal fez 3-0 sem nenhuma dificuldade no Atlético Cearense. E no clássico paraibano, né, o 13 brecou a empolgação do Souza depois de empatar contra o Bragantino aí no meio da semana pela Copa do Brasil, e o Galo venceu por 2-0 com gols de Thiago Alagoano e de Jefinho. A curiosidade, né, que o 13 venceu o Souza por 2-0 no Marizão na primeira fase do Campeonato Paraibano, logo depois que o Souza acabou vencendo o Cruzeiro, se classificando na Copa do Brasil. Agora, depois de outro bom resultado do Dino na Copa do Brasil, empatando com o Bragantino, jogando com 1 a menos durante todo o segundo tempo e parte do primeiro tempo, mais uma vez o Galo foi lá e carimbou o bom momento do Souza.
Inclusive, os 13 é o líder com 6 pontos e mantém aí os 100% de aproveitamento. O América é o segundo com 4 pontos, com a mesma pontuação de Iguatu e Maracanã, que estão na zona de classificação. Depois vem Potiguar com 3, Souza com 1, Santa Cruz e Atlético Cearense sem pontuar completam a tabela. O Atlético, nesse contexto aí de 13 e América de Natal, já dá para considerar os dois como favoritos? Ou esses primeiros confrontos ainda também deixam fazer ser muito cedo ainda para a gente decidir o que é que cada um vai brigar nessa primeira fase? Eu acho que naturalmente o 13, o Souza e o América são os principais candidatos aí, assim como o Santa Cruz, né? Não me surpreenderia se fechasse nesses 4, e apesar do Santa Cruz ter um início bem ruim, né, de anos, né? Podia ter uma vitória contra o 13, acabou tendo uma virada e perdeu de novo agora na segunda rodada, né? Já essa questão do América atrás do Cearense, né, mostrou uma disparidade muito grande, né? Talvez junto ali com o jogo Nova Iguaçu e Serra, teve a maior disparidade em relação a duas equipes. O Souza, né, o meio-campo do América, desfilou em campo, né, fez uma partida muito boa, assim como o Rafinha também do América, muita variação de jogadas teve o clube natalense, e mostrou isso, né, conseguiu reverter as chances em gols, fez 3-0 sem nenhuma dificuldade. O Atlético Cearense teve algumas chances, mas muito bola parada, bola longa para dentro da área, não tem um jogo definido, né? Depende muito do Ari, também tem essa disparidade, parece, né, em relação à questão da idade também. O Ari muito experiente, com um time muito jovem, mas também de qualidade, pelo que a gente vê nesse início, né? E também a gente esperava, né, pela incógnita que era a equipe no início da Série D, e vem se comprovando aí uma equipe abaixo dos demais, apesar de duas rodadas, né? O Atlético Cearense, que agora a gente já vai passando aí para quase chegando na terceira rodada, e agora que o Atlético Cearense vai, por meio de suas redes sociais, apresentando seu elenco, né? Ninguém sabe, até porque ninguém consegue cobrir o dia a dia do Atlético Cearense, é um clube muito fechado, agora que a gente vai conhecendo os jogadores que estão por lá. Isso é bem comum. Quando voltou da Série C voltou para a Série D depois de ser rebaixado da Série C, também teve esse tipo de comportamento, né? E acabou que não deu muito certo, né? Mas, de fato, né, o América é bem superior aí ao Atlético Cearense. Talvez um bom teste para ver essa disparidade também seja contra o 13 e o Souza enfrentarem, né, a equipe, né, para ver se realmente também mantém essa disparidade, como o América demonstrou lá em Natal. Atlético Cearense, né, é um clube, são dois clubes, né? Um antes do acesso, outro depois do acesso. O antes do acesso não era tão diferente do que é hoje, mas pelo menos demonstrava. Era mais simpático, né? Era mais simpático, passava um certo ar de organização. Hoje em dia, esculhambou de vez. Mas meu destaque vai para o jogo do Iguatu, né? Vitória sobre o Santa Cruz de Natal por 2-0. Gols de Thiaguinho e Otacílio Marcos, né? Inclusive, achei um jogo muito intenso pelos dois lados, principalmente pelo lado do Iguatu. O time se mostrou muito ligado no 220, pelo menos atuando em casa. Eu não sei como é que vai ser o comportamento dessa equipe atuando fora, né? Ainda mais no grupo que é tão parelho, né? Mas em casa demonstrou um desempenho ofensivo muito bom e poderia ter feito muito mais, né? Embora o Santa Cruz também tenha incomodado, é um time que parece que vai dar trabalho também nessa fase de grupos, mas teve um bom desempenho, principalmente na segunda etapa, quando converteu os 2 gols que deram essa primeira vitória à equipe cearense. E fica a expectativa, né, para ver se o Iguatu vai mostrar que não é só Fortaleza que manda, só a capital que manda no futebol cearense, né? Se o interior também vai mostrar sua força. Uma equipe, inclusive, da região centro-sul, né, do Ceará, e começa muito bem a competição. O Souza é um time, só para pegar o gancho, né? Souza e 13 fizeram um clássico paraibano. Eu sou de João Pessoa, né, da Paraíba, acompanho os dois um pouco mais de perto. E o Souza está com muita dificuldade de lidar, apesar de ter sido campeão paraibano, está tendo muita dificuldade de lidar nessa temporada com essa situação, com esse hype, né, de ser o time queridinho aí, que é a melhor campanha, a campanha mais, melhor não, mas a mais inusitada campanha da Copa do Brasil, né? Está nessa terceira fase. E aí, como eu falei, no jogo do Paraibano contra o 13, depois de vencer o Cruzeiro, acabou tomando um 2-0 que poderia ter sido muito mais, e agora também tomou um 2-0 do 13, uma partida completamente apática, que não criou absolutamente nada, né? Um jogo muito fraco do Souza, pelo que a gente tem acompanhado na temporada. É um time que consegue ser muito mais competitivo, e o 13
por outro lado, vai deixando uma impressão muito boa, depois de se remontar após a eliminação na semifinal do Campeonato Paraibano, justamente para o próprio Souza. O 13 dispensou 15 jogadores, contratou 14 e conseguiu a vitória espetacular por 4-3 contra o Santa Cruz de Natal fora de casa na primeira rodada, com 2 gols ali, os 2 gols da virada aos 46 e aos 49 do segundo tempo. E agora conseguiu vencer um adversário certamente que vai ser um rival direto na classificação, e uma rivalidade que está muito aquecida dentro do estádio, né? Do 13 fez uma festa muito grande por ter conseguido vencer o Souza, se vingando aí da eliminação na semifinal do Campeonato Paraibano. Lembrando que eles decidiram o estadual de 2023, o 13 levou a melhor. Então é um começo decepcionante do Souza, mas é porque ele vai precisar equilibrar essa situação. A Série D é o campeonato que o Souza precisa ter foco para conseguir o acesso. Bateu na trave ano passado, vejo o time descendo mais forte do que o do ano passado para conseguir, mas ficar pensando só em Copa do Brasil, talvez quando comece a reagir ali na Série D, você fique tarde demais para tentar buscar essa classificação ou engrenar uma boa campanha. A gente segue aqui pelo giro nos grupos, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. O grupo A4 é um dos 2 no qual todo mundo já fez pelo menos um ponto. A rodada foi aberta com empate por 1-1 entre Jacuipense e Sergipe. O Retrô fez 1-0 no Juazeirense e conquistou seu primeiro triunfo graças ao gol de Renato Henrique, já nos acréscimos do segundo tempo. A gente espera muito sempre do Retrô por conta do investimento, mas está ainda com o freio de mão puxado nesse início de Série D. O Itabaiana fez 3-1 no CSE e o líder Asa fez com grafite o gol da vitória por 1-0 sobre o Petrolina, que deixa o time na liderança da chave. O Asa é o líder com 6 pontos, seguido por Itabaiana e Retrô com 4. Com 2 pontos, o Jacuipense fecha aí a lista dos 4 primeiros colocados, que tem na sequência Sergipe, Juazeirense, Petrolina, CSE, cada um com 1 ponto. E 3 vezes vice-campeão alagoano em sequência, ano passado já esteve no mata-mata da Série D. É um Asa que a gente precisa ficar de olho. Com certeza, né? É um time que está se firmando, como já foi até dito em episódios anteriores, tem brigado por esse espaço que é do CSA hoje como segunda força do futebol alagoano. E na Série D já se consolidou como talvez o principal representante aí do estado, pelo menos nas últimas 3 edições, né? Assim como a gente tem o América de Natal, que é aquela equipe que representa muito bem o Rio Grande do Norte na Série D. E, enfim, o Souza agora no futebol paraibano tem vindo de boas participações na Série D. Agora a gente tem o Asa sendo sinônimo aí do futebol alagoano quando se fala na competição, né? Pelo menos, como eu falei, nas últimas edições. E consegue uma vitória, apesar de apertada, ali, placar mínimo contra o Petrolina, né? Mas um placar enganoso, né? Que o Petrolina teve pelo menos 2 expulsos durante os 90 minutos e mais um após o encerramento da partida, né? Então, teve espaço para criar um placar mais amplo, né? Sair com um saldo de gols melhor, mas não deixa de ser um resultado importante conquistar esses 3 pontos logo no início da competição, para garantir a liderança da chave, que também promete ser muito complicada. Agora, pelo lado do Petrolina, né, fica aí uma tensão, né, porque 3 expulsos já logo de cara no confronto, né, de segunda rodada. Já na próxima rodada pega o Itabaiana, que vem bem, né, já está com 4 pontos, é o vice-líder do grupo. Então, está se desenhando um início muito complicado para a equipe pernambucana e que já não vinha de grandes expectativas, né? Então fica aí a conferir para como é que vai ser essa campanha do Petrolina ao longo da competição. O Petrolina que, né, perdeu muitos gols contra o Jacuipense na primeira rodada, e pelo que parece vai sofrer mais ainda nas próximas rodadas com essa questão. Na outra ponta, digamos, né, de participação, né, de expectativa, né, tem um Retrô, né, que foi mal na primeira rodada, empatou fora de casa, desempenhou mal, né, não foi um bom futebol apresentado contra o CSE, lá em Alagoas, e nessa rodada agora, né, como o Erso citou, demorou para sair o gol, saiu só uns acréscimos para vencer, né, a Juazeirense, aí, um time que tem uma força na Série D, consegue fazer boas campanhas, tem um bom time para esse ano também. É um jogo bem interessante, mas que o Retrô teve dificuldades, mas conseguiu aí sair com esse placar de 1-0. Né, um time que a gente citou lá na Tarlist, né, não tem uma pressão externa, né, de torcida, muito mais uma pressão interna, né, já que tem aí um presidente que gosta muito de
de desaparecer, não é nenhum problema citar isso e tal, mas porque de fato realmente tem um histórico aí recente em relação a declarações que ele teve durante o mata-mata da Série D, que podem estar atrapalhado, mas manter o investimento, né, investimento para ser um dos times campeões na Série D, né, de conseguir esse acesso para a Série C, o time tem capacidade para isso, assim como o Asa, né, nem questão financeira, mas são duas equipes aí que parece que mais atrapalham, digamos, o estádio, né, são duas vagas que poderiam ser ocupadas por outras equipes, né? Ele disse que Pernambuco ainda terá o Santa Cruz no ano que vem disputando a competição, mas o Retrô, de fato, teve essa dificuldade. Tem muito potencial para mostrar, mas ainda, com 2 rodadas, mas não conseguiu mostrar, pelo menos nesse início aí de competição, mas pelo menos venceu, né? Digamos, dentro do que a equipe pensa, né, na competição, conseguiu a vitória, que era o mais importante, pelo menos se desempenhou mal, pelo menos consegue fazer os 3 pontos para engrenar logo na sequência. O Retrô que tem em suas categorias de base, né, os filhos do presidente do próprio clube, e agora tem também o filho do rival, do João Ferreira, que foi contratado aí também para integrar o elenco estrelado do Retrô, que a gente espera sempre muito, e vamos ver o que é que acontece aí com o time de Camaragibe nessa temporada de 2024. Bom, a gente já passou agora pela metade, né, dos grupos, passando pelos 4 primeiros grupos, a gente vai dar uma pausa para respirar, tomar uma aguinha, molhar a garganta. Minha garganta tá ruim pra caramba. E aí a gente volta aí para falar das outras 4 chaves dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. De 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Pois é, a gente está de volta agora com essa edição 113 do Quarta Categoria, pedindo mais uma vez para que vocês que nos escutam e nos assistem, deem uma forcinha, siga a gente nas redes sociais, estamos lá pelo X, o antigo Twitter, e também no Instagram, @pcategoria. Também a gente pede para que compartilhem nossos episódios que estão no YouTube, em vários tocadores de podcasts, e também, claro, agora, a partir de agora, marque na sua agenda, porque você poderá assistir e convidar todo mundo a assistir o Quarta Categoria às 5 da tarde, nas terças-feiras, no canal Nosso Futebol, a partir da semana que vem, no dia 14 de maio. A gente segue nosso giro pela Série D, chegando numa chave que não tem mais ninguém com 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas. Na segunda rodada do Grupo A5, o Real Brasília foi derrotado por 2-0 em casa pelo Iporá. O Real Brasília, que é aquele time, né, que tem um presidente monarquista, e aí veja só que ironia, né, um presidente monarquista, mas ele não deve ser muito bem familiarizado ou atualizado com as regras trabalhistas agora, porque na semana passada o site Esportes Brasília denunciou que alguns atletas estão por lá sem receber salário há pelo menos 3 meses, né? Uma situação que é sempre muito complicada, e quando você sai do grande meio do futebol, né, das principais séries, Série A, Série B, são salários que realmente fazem muito diferenças, 1-2 dias de atraso, é conta vencendo, é pensão vencendo, a situação ficando apertada, então certamente isso aí influi bastante na campanha ruim do time do Distrito Federal, que também já decepcionou bastante no Campeonato Brasiliense nessa temporada. Seguindo com os jogos, o União Rondonópolis e Capital do Tocantins ficaram no 0-0, Anápolis e Misto empataram por 1-1 no Jonas Duarte, e o Craque fez 1-0 no Brasiliense. O Iporá lidera o grupo A5 com 4 pontos, empatado com o Capital e com o Craque. O Brasiliense com 3 pontos fecha a zona de classificação. Misto e União Rondonópolis com 2 pontos, Anápolis com 1 ponto e o Real Brasília zerado, igual a conta de seus jogadores, infelizmente, fecham aí a zona de classificação desse grupo A5. Antes da gente também abordar essa situação dos salários, né, do Real Brasília, eu queria que Felipe contasse aí o que foi que ele observou desse União Rondonópolis 0, Capital 0. Até mesmo por ser mesmo sendo uma segunda rodada de Série D, surpreende, né, essa classificação aí
atual do grupo A5, né? Nenhum dos favoritos ali na frente. Porém, né, um time que ficou meio escondido, digamos, essas dezenas de clubes da Série D, né, que é o Capital do Tocantins, que tem um trabalho muito bom de base, disputou várias copinhas já, né, chegou quieto na competição, mas que sempre demonstrou que, assim, é início ainda, né, mas sempre demonstrou que não faria feio, né? E esse início é muito promissor, pelo menos. São 4 pontos em 2 jogos, venceu o Real Brasília, né, que parece que não vai fazer uma boa campanha na competição, e agora empata fora de casa contra um dos favoritos, né, que é o União Rondonópolis, talvez a grande força do futebol centro-oeste nessa Série D, né, mais ainda que o brasileiro, o Anápolis, né, pelo contexto do estadual, e acaba que tem essa contradição, né, a Capital, que é um time aí que não se criou expectativa para cima, consegue fazer um bom início aí de Série D, enquanto o União, que poderia, né, ter esses 6 pontos, né, já que pegou o Iporá na primeira fase fora de casa, mas acabou empatando, e dessa vez em casa empatou também, agora com o Capital, lá do Tocantins, né. Uma chave aí que está bem diferente do que a gente imaginava, mesmo para um início, né, mesmo para 2 jogos de competição, e o líder é bem inusitado, né, e o Marcos tem muito para falar sobre isso. Assim, para mim, o meu destaque vai ser justamente para a vitória do Iporá por 2-0 contra o Real Brasília, né, com 2 gols de Danilo, inclusive 2 gols de falta, né, uma coisa que tem se tornado bastante escassa no futebol brasileiro, bons batedores de falta, né, gols de falta saírem nas partidas aqui no Brasil, e o Danilo foi lá e cravou 2 jogando fora contra o Real Brasília, que, né, a expectativa já era baixa aí com essas notícias de salário atrasado, né, enfim, demonstra que o time não veio para nenhuma grande missão nessa Série D. Acho que a missão agora mesmo é manter o salário dos jogadores em dia. Isso é mais importante que qualquer campanha, né, que o time possa fazer daqui para frente. Mas o meu destaque justamente é esse jogo, porque é esse jogo que coloca o Iporá na liderança do grupo A5, né? Conseguiu um resultado que, embora tenha sido um empate em casa na primeira rodada contra o União Rondonópolis, eu diria até que é um resultado bom dentro das circunstâncias do grupo, né? Se a gente fala do Souza como talvez o principal personagem alternativo aí do futebol brasileiro, para mim o grande personagem do futebol alternativo regionalizando para a região centro-oeste é o União Rondonópolis. Fez uma grande campanha no campeonato mato-grossense, ficou à frente do misto, que também foi muito bem. Foi um dos destaques também da competição, e só perdeu mesmo para o Cuiabá na final, né? Porque tinha chegado até então invicto na final do campeonato. Um time que chegou com muita força no estadual e se esperava que chegasse com essa mesma força nesse início de Série D. Ainda não mostrou o que veio. Então, para mim, aquele empate em casa, diante dessas circunstâncias, foi um resultado bom para o Iporá, porque poderia ser um jogo que talvez no papel seria um jogo perdido para o Iporá, foi um ponto importantíssimo, e agora recupera aqueles 3 pontos que não conseguiu em casa, jogando fora contra o Real Brasília. Só que assim, se a gente não pode falar do Maranhão, do Souza, do América de Natal, cravar eles como favoritos, a gente está indo com paciência, observando a competição com calma, não vai ser do Iporá que a gente vai cravar nada. Então vamos conferir como é que vai ser o andamento da equipe goiana, ainda mais no início de temporada muito ruim para o Iporá. Agora é um momento de redenção, né? Vamos ver se continua nessa toada. A gente ainda está digerindo os hates recebidos ali na tier list, né? Vamos cravar mais nada até agora, até o fim da Série D, porque a gente já deixou tudo lá no início, antes de começar. O pessoal ficou bravo, mas vamos ver o que é que vai dar lá para frente. Bom, a gente vai agora para outro grupo que não tem mais ninguém que venceu os 2 jogos. No grupo A6, o Real Noroeste empatou com 1-1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro, com direito a pênalti perdido por Hernani Brocador no último lance do jogo, mas a Lusa Carioca marcou o gol com Marcelo Toscano, sempre ele, né, que retornou ao time depois de disputar o Campeonato Paraibano pelo Serra Branca. Nova Iguaçu passou o trator no Serra e goleou por 4-0. Vitinho, Rangel, Sidney e Xandinho marcaram os gols aí Vitinho Rangel é um nome só. Sidney, Xandinho e João Vitor marcaram os gols da Laranja Mecânica.
em partida bem movimentada. O Ipatinga foi derrotado por 3-2 pelo Itabuna. E aí eu trago um destaque para os jovens Riquelme e Lauan, que jogaram Paraibano por 13 e Campinense, respectivamente, e estiveram entre os autores dos gols baianos. O Itabuna, que é sempre bom lembrar, né, que fez uma parceria com o Vitória para jogar com atletas da base do Vitória, jovens atletas da base do Vitória e alguns jogadores encostados para jogar essa Série D. Vai fazendo um bom início de competição. E a rodada ainda terá o confronto entre Audax e Democrata, que acontecerá na terça à tarde, após a gravação aí do episódio. O jogo vai ser no dia 7 de maio. Nova Iguaçu e Itabuna são primeiro e segundo colocados com 4 pontos, depois vem o Serra com 3, a Lusa Carioca com 2 pontos, fora do G4 estão Real Noroeste com 2 pontos, Democrata e Ipatinga com 1 ponto, e o Audax com um jogo só, mas ainda sem pontuar, assim como aconteceu durante todo o campeonato carioca. E aí eu quero que você comente, Marcos, com toda a sua calma, com toda a sua serenidade, sobre essa goleada que levou a nossa Cobra Coral. A gente estava falando sobre cravar coisas até agora, né? Se a gente tivesse gravado um episódio sobre a primeira rodada, no qual o Serra foi líder, é aí que não dá para cravar nada mesmo. Inclusive, falando desse jogo, né, foi uma vitória sofrida contra o Audax, um jogo sofrido lá no Robertão, que o Serra conseguiu quebrar um tabu aí de 16 anos sem ganhar uma partida de Campeonato Brasileiro. A última vez tinha sido em 2008, contra o Duque de Caxias, na Série C, jogando lá em Aracruz, não foi nem jogando nos seus próprios domínios. Foi um resultado importante para a história do Serra, assim, quebrando uma sequência negativa, mas é um resultado que não leva ninguém a nada ali, a princípio. Né? E esse jogo contra o Nova Iguaçu deixou muito claro, né, para o que veio o Serra na competição. Né? Ficou muito clara a distância das duas equipes, o momento, né? O Nova Iguaçu vindo de um vice-campeonato carioca, eliminando o Vasco na semifinal, e o Serra vindo de um rebaixamento, e tentando juntar os cacos ali aos poucos, né? Se é que vai conseguir juntar, né? E foi uma partida de amplo domínio do Nova Iguaçu. Eu tive contato com o jornalista Wellington Balduino, que escreveu sobre o Nova Iguaçu para a revista Série Z, e conversamos um pouco sobre a partida, e falou que foi um amplo domínio do Nova Iguaçu, né? Fez gol logo com 1 minuto com o Vitor Rangel, que saiu da Desportiva Ferroviária. Ele estava jogando até a primeira rodada da Copa Espírito Santo, ele estava em campo com a camisa grená, saiu para o Nova Iguaçu, recebeu a proposta e com 1 minuto com o novo uniforme já guardou o dele, né? Abrindo o caminho. E pelo que eu conversei com o Wellington, ficou a impressão de que o segundo gol sairia a qualquer momento. Isso gerou uma certa dificuldade para o Nova Iguaçu, embora o Serra desse muitas condições para o placar ser ainda mais amplo já na primeira etapa. O Serra até tentou reagir no segundo tempo, tentou agredir um pouco mais, mas isso durou até os 18 do segundo tempo, quando tomou o segundo. E aí abriu-se a porteira, teve com direito à lei do ex, Xandinho marcou o 3º gol, ele já vestiu a camisa do Serra em 2022, foi artilheiro estadual por aqui, né? E o resultado cravo, como eu falei, né? Para o que vem essas duas equipes, né? O Nova Iguaçu brigando por algo a mais na competição, o Serra para evitar uma vergonha maior na temporada, embora já comece a competição com o resultado desse. Já do lado do Real Noroeste, assim, acho que foi dos capixabas, diria até que é o resultado mais a se lamentar como foi desenhado o jogo, porque o Real Noroeste saiu vencendo na primeira etapa com o gol do Robert, vinha fazendo uma partida bem até, diante das dificuldades que a Portuguesa Carioca impõe, né? Um time muito forte, né? Mas conseguiu controlar o ímpeto dos cariocas na primeira etapa. Eis que no segundo tempo o técnico do Zinho botou o lateral Laílson, que veio do Porto Vitória, jogou o estadual pelo Verdão da capital, entrou no lugar do Djavan no intervalo, e com 3 minutos ele comete uma falta boba no campo de defesa, toma um amarelo. Aos 7 ele bate uma falta, a bola bate na barreira, e na tentativa da Portuguesa sair para o contra-ataque, segunda falta dele, cartão vermelho, o que complicou toda a partida para o Real Noroeste ali. O Real Noroeste passou a se defender, e o Duzinho tentando remontar a equipe para segurar 1-0. Nisso que ele estava tentando, o Marcelo Toscano faz o gol de empate. No meio do caminho também há uma expulsão pelo lado da Portuguesa, o que equilibra a partida.
Só que a Portuguesa seguiu tendo boa chance e o Real Noroeste passou a ter muita dificuldade para sair do seu campo de defesa, visto que o técnico teve que modificar muito a equipe, né? E estava contando para segurar 1-0, não para ter que buscar um segundo gol, né? E aí dificultou muito a partida para o Real. E a Portuguesa teve esse lance de pênalti com o Hernani Brocador na cobrança, que ele bateu no travessão. E olha que curioso, né? O lance que poderia ter dado a vitória para a Portuguesa também poderia ter dado a vitória para o Real Noroeste. Porque na sequência teve um contra-ataque 3-1 da equipe capixaba. Só que um erro de passe acabou encerrando a partida ali, né? Então foi um resultado, acho que apesar da goleada sofrida pelo Serra por 4-0, acaba que o 4-0 é mais esperado, né? E o Real Noroeste teve a condição de sair com a vitória e não conseguiu. E agora vai ter que correr atrás de resultados melhores a partir de agora. Só um pitaco sobre a questão do empate de Itabuna, né? A draga que vive a equipe mineira, né? Não consegue, vive uma temporada terrível. O Itabuna também vive uma temporada terrível, mas acabou que o Ipatinga se consolidou nessa má fase, né? O time lembra muito a situação, claro, em contexto, claro, né? O time tinha chegado na Série A em 2008, muita empolgação, acabou sendo rebaixado no Mineiro, dessa vez voltando, né, na Série D com muita empolgação, também acabou sendo rebaixado no estadual, né? Então, de fato, essa derrota é bem emblemática para a situação aí do Ipatinga e Itabuna. Não tem uma competição à parte, né? Vai disputar muito mais para preparar jogadores para o Vitória do que realmente para disputar o acesso, né? Não será uma tragédia ficar fora da próxima fase. O que interessa mesmo é a parceria dar certo para o Vitória, no caso. O Grupo A7 nos brindou com 9 gols em 4 jogos. Isso, para quem acompanha o histórico desse grupo, é muita coisa. E tem 2 times paulistas aí querendo disparar já na classificação. Um deles não é o Santo André, porque o Santo André empatou com o Patrocinense por 0-0. O Pouso Alegre venceu a primeira, fazendo 3-0 no São José, lá no Manduzão, um jogo derrota que custou o cargo do treinador do São José, inclusive. O Água Santa fez 2-1 no Maringá, em um confronto aí de 2 times que prometem bastante brigar não só pela classificação, mas também pelo acesso. E o Costa Rica foi derrotado em casa por 3-0 pela Inter de Limeira. Cauê, Rafael Silva e Eric Luiz marcaram os gols do jogo. Inter de Limeira e Água Santa dividem a liderança com 6 pontos, mas o Alvinegro aí fica na ponta porque ainda não sofreu gols e tem 1 a mais de saldo. Pouso Alegre e Maringá com 3 pontos completam o G4. Santo André, Patrocinense, Costa Rica e o São José, cada um com 1 ponto, fecham aí essa tabela desse grupo A7. A gente tem algo não existe, eu acho que surpresa, né, com Água Santa e com o Inter de Limeira dividindo a liderança, mas já dá para cravar alguma decepção? Talvez o São José, né? Isso bem ruim de competição. Perder para o Pouso Alegre não é nenhuma questão, ainda mais fora de casa, mas 3-0 foi bem pesado, ainda mais a que vem, né, de um empate dentro de casa contra o Costa Rica, né? Indo para esse confronto de favoritos, né, não só no grupo, mas até mesmo para brigar pelo acesso, né, Água Santa e Maringá, um jogo que se caminhava para o empate, né? Os 2 times aí estavam satisfeitos, digamos, com esse placar de igualdade, até tiveram chance de conseguir fazer o segundo gol para cada lado, digamos, mas acabou que num lance bem pitoresco, né, bem peculiar, o Neilton, aquele mesmo, né, um dos vários novos Neymares que já teve no Santos, acaba que consegue aí num lance bem peculiar, né, escanteio por Maringá, só um jogador do Maringá ficou, né, para defender a meta, acabou que o chute bate em cima do Neilton, ele sai livre até o gol, para muitas críticas, inclusive ao goleiro, né, do Maringá, o Denison, que veio sofrendo várias críticas da torcida em relação às atuações, né, que ele teve nesse ano mesmo. É um jogador que é ídolo da torcida, de que acompanha a equipe, mas acaba que está sendo bem criticado, e com certa razão, porque não vem bem de fato, né, como ele já desempenhou no Maringá, nesse gol, né, no caso contra o Água Santa. Ele ficou estático, esperando o Neilton chegar. Ele foi uma sucessão de erros, né, do time por completo, né, deixar a defesa totalmente desamparada. O erro técnico do jogador, né, que chutou a bola em cima do Neilton, só tinha ele na frente, acabou acertando. E
e o Davidson que não saiu para atacar, para tentar aumentar, né, ali diminuir, digamos, as possibilidades do Neilton, acabou que o Neilton conseguiu com muita tranquilidade chegar até o gol e fazer o 2-1, um jogo que tinha tudo para terminar empatado, e acaba que o Água Santa sai uma vitória muito importante num jogo que, como você citou, né, um jogo de dois times aí favoritos, não só a brigar por vaga na próxima fase, mas também brigar por acesso, né, são dois equipes preparados para isso. Acaba que o Água Santa consegue num lance bem diferente, que deixa o Diego Souza com inveja, porque o Neilton conseguiu fazer o que o Diego Souza não conseguiu fazer contra o Cássio, apesar que o Cássio saiu para atacar o Diego Souza naquela bola e conseguiu fazer a defesa, caso que o Davidson não conseguiu. E, de fato, ele sofrendo muitas críticas aí. E vamos ver como é que o Jorge Castilho vai desempenhar isso, né? Vai cuidar disso, vai realmente trocar de jogador ou não para as próximas partidas aí do Maringá. Respondendo a pergunta do Ellison, talvez dá para botar mais destaques negativos aí nessa chave, que também é o Santo André, que, convenhamos, já não dava para esperar muita coisa, né? Pelo que a gente comentou até nos episódios da Tier List, né? O Santo André jogou em casa contra o Patrocinense, que é um time que desistiu do Campeonato Mineiro, desistiu de tentar se salvar no Campeonato Mineiro, né? Não se sabe como está jogando a Série D, né? Diante disso. Empatou em 0-0 jogando seus domínios. E, assim, foi um jogo até aberto, pelo que eu pude acompanhar, né, da partida. Mas, mesmo assim, né, com a expectativa das duas equipes, o resultado é ruim para os dois, né, no final das contas. Mas o Santo André tem que jogar em casa contra uma equipe que praticamente está se forçando a jogar uma competição. Sinceramente, tem muita coisa para se reformular para, se quiser brigar por algo nessa competição, pelo menos para passar em quarto. Tem que reformular muita coisa. E poderia ter saído com a vitória, mas poderia também ter sido derrotado justo para esse time. Inclusive, o Santo André protagonizou um lance que eu confesso que nunca vi na minha vida. Acompanho futebol há muito tempo, mas assim, eu nunca vi esse tipo de lance, né? Teve até um cruzamento por volta dos 19 minutos, um lance de ataque do Santo André, que o Júlio César cabeceou, né, sozinho, subiu sozinho, a bola bateu no travessão e na sequência bateu na trave do goleiro Felipe Gama. Bateu nas duas, no travessão e na trave logo, e a bola não entrou. E assim, acho que é muito o que diz esse momento do Santo André. As coisas só andam batendo na trave, né? E não mostra, o time não mostra essa ambição de que vai mudar para melhor. Claro que é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas péssimo início para uma equipe que a gente já tinha péssimas impressões. Santo André de Leston Júnior, que já conseguiu acesso da Série D para a Série C com o Floresta, que está por lá até hoje. Antes da gente passar para o Grupo 8, só para a gente não ficar devendo aqui, acabou, enquanto a gente está gravando, a partida entre o Águia de Marabá e o Fluminense do Piauí, empate por 1-1 entre as duas equipes. O Grupo A2 fica com o Maranhão com 6 pontos, Motoclube e Tocantinópolis com 4, Altos com 3, River com 3, Águia com 1, Fluminense com 1, Cametá ainda sem pontuar. Começo decepcionante do Águia de Marabá, se esperava mais, até pelo que apresentou também na Copa do Brasil. E agora a gente vai para o Grupo 8, né? E a gente só teve um jogo com bola rolando, que foi a vitória do Cianorte sobre o Cascavel por 2-1. E 3 partidas dessa chave foram adiadas, né, por conta das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul. Foram adiados Ercílio Luz contra o Avenida, Novo Hamburgo contra o Concórdia, Brasil de Pelotas contra o Barra. O que é que a gente pode falar rapidinho sobre essa chave, Felipe? O que amenizou muito esse confronto, né? Esse único confronto da chave foi porque é um jogo entre dois clubes do mesmo estado, né? Que tem uma, entre aspas, rivalidade, né? Para se definir quem é a quinta força, digamos, do estado junto com o Maringá. Acabou que isso amenizou um pouco, né? Porque, de fato, né? Quando você lembrava que era o único jogo da chave a ser disputado, você lembrava por razão, né? Acabava que era em relação a essa tragédia, que é esse desastre climático que acontece lá no Rio Grande do Sul há mais de uma semana, e atingindo mais da metade do estado, né? Acabou que isso amenizou um pouco a situação, mas de fato é algo até mesmo para se ver como é que vai ser nos próximos jogos, né? Se realmente adianta manter a chave completa, achar alguns jogos apenas em andamento, ainda mais porque isso
na frente vai prejudicar assim mesmo as equipes, né? Não só assim, vai mudar totalmente a tabela em relação à próxima fase. Com isso, tipo, os grupo A7 vão enfrentar os times do grupo A8, então é algo também para se ver em relação à CBF, né? Para ver se realmente cancela todo o grupo. Há essa possibilidade na Série A e Série B de paralisar tudo em relação aos times gaúchos, né, que estão na disputa, mas é algo para se ver nas próximas rodadas, né? Mas sobre o jogo, o Cianorte, um jogo bem equilibrado, com boas chances para cada lado, mas acabou que o Cianorte teve aí mais eficácia, conseguiu fazer 1-0, tomou um empate da equipe Cascavel fora de casa, né? Perdão, em Cascavel, né? E conseguiu fazer aí 2-1 de virada para sacramentar essa vitória depois de um empate dentro de casa, né? Ele não conseguiu fazer valer ali o apoio do Turbac com força e conseguiu depois reverter, conseguiu ganhar esses 3 pontos fora de casa. Um jogo bem importante, como eu disse, né? Amenizado muito por ser um confronto regional, porque de fato, né? Você lembra dos outros jogos porque não estão sendo disputados, você lembra que é devido a um desastre climático com as chuvas extremas lá no Rio Grande do Sul. Bom, então é isso. A gente fez o giro aí pelos 8 grupos da Série D de 2024. Agora, 1 minuto para cada um para as considerações finais. Um abraço, Felipe. Um abraço, Marcos. Acho que eu vou reafirmar tudo que você tem na questão do grupo A8, né? Algo para se ver em relação às próximas rodadas, né? Se realmente vai paralisar tudo ou se vai continuar com essa tabela desfalcada, né? Acho que teria uma boa decisão se reparasse tudo para realmente manter aí as equipes uniformes, né? Porque realmente vai ficar bem desigual e acho que não é isso, né? Um momento de se pensar muito mais na questão das equipes, né? Não só, claro que não é há muitas mortes, há muitos desaparecidos, há muitos desalojados, mas de fato os SUS também passam por uma situação, porque também estão sendo atingidos. Talvez seja uma solução realmente parar todo o grupo A8, já que não vai mudar muita coisa em relação ao futuro, né? Porque realmente os jogos vão ter que ser finalizados, né? Vai se alongar, digamos, a primeira fase para essa chave. Isso também vai influenciar no grupo A7, então, algo para se acompanhar nessa semana aí, se realmente vai ter alguma alteração em relação ao grupo A8, se vai parar tudo ou vai continuar da maneira que está. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? Também deixar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo bastante com esse momento, com essa tragédia das chuvas que estão caindo por lá. E terceiro, deixar não só minha preocupação, não só com a situação da chuva, mas já trazendo para o campo esportivo, né? Que aí a minha preocupação maior é esperar sensatez de onde menos se espera sensatez, que é da CBF. Já viu várias decisões da CBF com relação à Série D que foram não só polêmicas, mas também decisões ruins, né, pensando no fortalecimento da competição, pensando em prol dos clubes, né, e agora, diante dessa tragédia, deixa ainda mais difícil a gente pensar numa decisão sensata da CBF, né, porque é um momento que tem que se pensar em prol dos clubes, não dá para tomar decisões assim, querendo adiantar a competição o máximo possível, né? Não tem como, vai ter que dar um tempo para as equipes, se possível paralisar o grupo inteiro, como o Felipe falou, né? E trabalhar, né, no que dá para ajudar o povo do Rio Grande do Sul para superar esse momento, e também aos clubes, né, que vão também passar por muitas dificuldades a partir de agora. Eu acho que até por questão de isonomia da competição, né, seria importante que a CBS parasse todas as competições que tem clubes do Rio Grande do Sul, porque estão sem treinar, até por questão psicológica. É muito ruim você ter a cabeça para jogar uma partida de futebol, enquanto muitos familiares seus estão embaixo d'água, sem saber notícia, esperando resgate, essas coisas é sempre muito difícil. E aí, especialmente para a Série C e Série D, né, que são divisões que têm muitos gaúchos, assim como a Série A, que tem Inter, Grêmio e Juventude, era a questão da CBF, que fatura todo ano mais de 1 bilhão em arrecadação, abrir um pouco do bolso e parar o campeonato, ajudar todos os clubes a pagar pelo menos parte das folhas salariais, e quando todo mundo tiver condição de jogar,
joga, aí vai fazer aquele calendário apertado, com o jogo quarta, domingo, os times de série D, por exemplo, não tem outros campeonatos a disputar, então mais para frente você pode encurtar essa distância entre os jogos, mas era importante que todo mundo parasse e que a CBF, por conta desse alongamento da competição, tivesse a sensibilidade de ajudar os clubes, e a gente espera que isso acabe acontecendo. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui com essa edição 113 do Quarta Categoria, sempre tratando a Série D com respeito e com a atenção que ela merece, né? Torneio que mobiliza e emprega a gente em todos os estados do país e no Distrito Federal. É muito mais do que meme e apenas curiosidades. É sempre importante que a gente lembre disso por aqui. Semana que vem estaremos de volta e aqui até lá seguiremos torcendo também e mandando solidariedade ao povo gaúcho. Um abraço e até semana que vem.